E um homem que havia sido condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável em Rio Preto foi absolvido nesta semana em segunda instância. Além de ser preso de forma injusta, ele acabou ainda contraindo HIV na prisão e agora quer ser indenizado. Os passos pela rua representam a liberdade, algo que este homem de 35 anos precisou lutar para reconquistar. Ele ficou 1 ano e 5 meses preso em uma penitenciária exclusiva para condenados por crimes sexuais, até a justiça entender que ele era inocente. A acusação que o levou para trás das grades era grave. A ex-cunhada teria afirmado que o filho dela, de 4 anos de idade, teria sido molestado por ele. Naquele dia ela estava precisando ir ao banco para poder destravar o aplicativo do banco. Onde ela pediu para me dar uma olhada. Tava eu, minha mãe, minha outra sobrinha, meus outros 2 sobrinhos pequenos. E levei ele para dentro, para nós ficar lá até ela voltar. Eu falei assim para ela: você não está me acusando de uma coisa que eu não fiz, né? Só que aquilo ali eu fiquei tão sem defesa, sem saber o que fazer, que eu me resguardei ali na hora. Eu vendo minha mãe, meus outros sobrinhos, que tenho vários, eu nunca imaginei passar por isso. Após fazer a acusação na frente da família, a mulher deixou a criança na casa do suspeito e foi para um bar. A iniciativa de chamar a polícia partiu dele mesmo. A criança chegou a passar por exames, que não apontaram indícios da prática criminosa. Ela não se prontificou de imediato, de procurar o posto de saúde, né? As devidas autoridades legais, coisa que ela não fez, ela foi simplesmente curtir. Onde nós fomos para a delegacia, ali fizeram os primeiros exames e que nada constou. O então suspeito ficou preso preventivamente desde o dia em que a mulher fez as acusações contra ele e chegou a ser condenado em primeira instância pela Justiça de São José do Rio Preto a 18 anos de prisão. A defesa então recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou a decisão e o absolveu por falta de provas. Fizemos a mesma alegação que já vinha sendo feita desde o início da ação, de que não tinha prova alguma para condenar ele. A própria criança, na escuta assistida, dizia que amava demais o tio, que era por afinidade, né? A criança aceitava ele como tio por afinidade. E houve um cerceamento de defesa desde a primeira instância e nós rebatendo que não tinha prova, não era o suficiente para sustentar uma condenação. E no Tribunal de Justiça, depois de 1 ano e 6 meses, nós conseguimos a absolvição. Este advogado atuou em defesa dele e tentou várias vezes, sem sucesso, que o rapaz fosse posto em liberdade. Durante o período em que ficou preso, o homem foi agredido e até mesmo abusado sexualmente pelos outros detentos. Por conta disso, ele contraiu HIV dentro do presídio. Eu me senti magro demais, emagrecer, perder apetite. Fiz alguns exames de sangue e constatou mesmo que eu estava com vírus do HIV. Agora o rapaz vai travar outra batalha na justiça. Após provar a inocência, ele agora busca uma indenização pelos danos causados na vida dele. A integridade física dele deveria ter sido preservada. Ele se tornou soropositivo dentro da unidade prisional e com a absolvição dele agora, nós vamos ingressar com uma ação de reparação de danos morais e materiais contra o Estado. Minha vida foi destruída, porque o que eu tinha, que era pouco, eu perdi a liberdade, quase perdi minha mãe, porque não aguentava, minha mãe tem 77 anos. Aí quando veio saber que o filho foi condenado por uma coisa que não cometeu, ela acabou infartando. A gente não quer normalizar aqui de forma alguma uma atitude, né, um caso de estupro, tem que ser denunciado sim. Quando se trata de criança, mesmo assim, a palavra da vítima tem muita força, tem muito poder, mas nesse caso a gente viu que começou errado desde o início, porque a mãe teria supostamente ouvido da criança que ela tinha sido abusada por este homem, mas em vez de chamar a polícia foi para um bar beber e deixou a criança na casa. Se realmente ela tivesse identificado qualquer situação de risco, ela teria até que ter sido responsabilizada também, porque ela não fez cessar ali a agressão e não quis chamar a polícia. Foi ele mesmo quem
quem chamou. Então, nesse tipo de situação, claro, numa situação que mereça que as autoridades sejam acionadas, que tenha pelo menos indício forte de que ocorreu, tem sim que ser levado para que as autoridades investiguem, mas a justiça também não pode deixar se mover por esse sentimento de vingança, de justiceiro, né, a todo custo, porque, infelizmente, a gente tem visto com muita frequência casos como esse de erros da justiça que são reparados depois de muito tempo. Você consegue devolver a liberdade para essa pessoa, mas ela não volta a ser a mesma jamais, a gente sabe disso. Ainda mais no caso desse rapaz que contraiu até HIV dentro do presídio, né?